Olá, boa noite. Vou ver se eu consigo colocar um filtrinho aqui sem problemas hoje. Tudo bem? Vou me apresentando aí enquanto vocês vão entrando. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Fabiola Libardi. Eu sou cirurgiã dentista e gestora aqui da Clínica Plena. E nós iniciamos um movimento que é de tentar estar mais próximo aí do nosso público, mostrando um pouquinho dos nossos serviços, mostrando o nosso time de especialistas, né? Apresentando os nossos profissionais. E hoje é quarta-feira, então todas as quartas às 20 horas, o nosso papo é sobre reprogramação biológica. Então todas as quartas eu converso com o Dr. Alex Lima, que traz um pouquinho da visão da reprogramação biológica e da hipnose terapêutica para os nossos dias aí, auxiliar em alguns problemas, enfim. Deixa eu ver que o Dr. Alex já está aqui, eu já vou chamá-lo para nós iniciarmos juntos. Chegando Fernanda, também atende aqui conosco, fisioterapeuta. Olá! Oi, Fá. Boa noite, tudo Boa bem? noite. Espera aí, deixa eu aumentar a sua voz aqui que Tá não estou te baixinho? escutando direito. Ah, agora aumentei, agora Melhorou? tá bom. Oxe, tá muito bem. Vamos ver se hoje vai dar tudo certo. Não, lógico que vai, né? Problema com a conexão semana passada, o Alex terminou a live sozinho aí, né, Alex? Não, mas tá tudo bem, tá ótimo. Estamos em Parte. casa já com essa história de É, live. tá craque já. É verdade. Então, boa noite, Alex. Um prazer recebê-lo aqui novamente. O tema de hoje é muito relevante, né? Labirintite muito comum, a gente ouve muita gente falar. Até tem dúvida se Nossa. tem, né? Tontura, se é só tontura, se é Não, labirintite. tá tudo rodando, Fá, tá tudo rodando. Isso, isso. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje, saber qual a ligação da labirintite com as emoções. É isso que você trouxe para nós hoje, né, Alex? É isso daí, Fá. Para quem ainda não me conhece, eu sou Alex, fisioterapeuta de formação, professor licenciado de reprogramação biológica e hipnoterapeuta e faço parte dessa belíssima equipe aí da equipe Plena em Santa Isabel do Oeste e região. E a ideia é sempre trazer uma nova possibilidade de olhar para aquilo que a gente chama de doença, né? Mas agora como talvez uma resposta do seu corpo para algo que aconteceu, sempre vinculado possivelmente às emoções. Antes de começar, queria dar os parabéns especial para você. Hoje Ai, é obrigada. nível seu, Hoje é live né? de aniversário. Live de aniversário, né? Pensa. Você que leva, que proporciona sorrisos nas bocas, né, das pessoas aí com o seu belíssimo trabalho, que você possa também levar o seu sorriso, né, para iluminar, né, mais as pessoas, que isso aconteça durante muitos e muitos anos, viu? Muito obrigada. Obrigada mesmo. Que legal. Então, a labirintite é uma. A gente já escutou bastante falar de cunho popular, vamos dizer assim, né? As pessoas comentando: nossa, tá tudo girando, eu não consigo sair da cama, eu não consigo andar. Então, a história é que, basicamente, um a cada três brasileiros, ou seja, 33% da população, já teve ou vai ter algum dia, ou vai passar por algum dia com esse tipo de incômodo, de sintoma, né? Não que isso tenha um cunho tão negativo, vamos dizer assim. Aqui o Lu tá mandando Estou vendo. um parabéns especial para você aqui. Obrigada. Ô Ele Lu, falou várias pega vezes. ela na sexta-feira aí, dá parabéns de novo. A gente faz uns 30 parabéns esse mês para ela, pode ser? Só não vale contar a idade, né? Senão. Não, não pode. Cada vez contar parabéns, contar um ano, aí fica difícil. Tá aí. Depois eu vou fazer esse convite especial. Aí o doutor Luciano Irata vai estar Sim. conosco na sexta-feira também. Então, mas tem muita gente, Fá, que acaba, até essa semana mesmo, entrou em contato uma pessoa comigo, que acaba percebendo esse vínculo, de alguma forma, da labirintite com momentos emocionalmente diferenciados, né? Certo. Então, hoje a ideia é falar um pouquinho desse processo da labirintite, né, e qual é a ligação com as emoções
para que as pessoas comecem a partir como se fosse por uma educação. Você sabe Uhum. que dentro da reprogramação biológica, uma das bases da reprogramação fala muito isso sobre escola de pacientes, tal qual a odontologia talvez faça, né, com os pacientes, proporcionando um processo preventivo e entendendo, né, qual seria a melhor maneira de se conduzir uma higiene bucal legal, né, e prestar atenção disso. Nós não temos isso relacionado às emoções e às possibilidades que ela pode trazer do nosso corpo. Então, a ideia, com toda essa série de lives que a gente está fazendo, é claro que não é tratar ninguém por aqui, né? Não é Claro. colocar nenhum processo aqui, mas é informar cada vez mais aquilo que talvez as pessoas não saibam. Primeiro, as pessoas são ignorantes no sentido de não conhecer o corpo, porque isso não tem de uma forma mais aprofundada dentro do segmento escolar. E imagina mais se a gente pegar só as emoções, aí a coisa fica mais difícil. Então a ideia é sempre instruir cada vez mais para que a pessoa comece a perceber que isso também é possível e tenha um leque de possibilidades para fazer algo diferente. Certo. É um aprendizado diário. Tá entrando a É Grazi, isso aí. me mandando parabéns também, ó. Ah, agora aí vai ter um monte de gente aí, ó. Vai entrar um monte de parabéns. Isso aí. Na quarentena é diferente, né? Mas tá valendo. Ah, só não tem aí aglomeração, né, Fá? Não, mas recebi mensagem de todo mundo, tá muito bom. Ah, que legal, aí, ó. Muito bem. Então, eu acho que eu Vamos posso lá. fazer a primeira pergunta que mais apareceu na caixinha de hoje, então. Que é, Pode, pode. toda tontura, toda vertigem é labirintite. Então, né, Fá? A gente acaba não sabendo diferenciar isso e quem dá esse diagnóstico específico é lógico que é o médico, é o Sim. profissional que vai, né, receber esse paciente e vai laudar de alguma forma, pelo conhecimento e pela especialidade dele, o que está acontecendo. Para responder essa pergunta de uma forma assim, para instruir, né, como é nosso objetivo aqui, as pessoas têm que prestar atenção basicamente em como funciona esse sistema que o labirinto, o que é esse labirinto? Né? É, porque Será que é aquele labirinto que a gente não vê saída, né, que vê nos filmes, aquele que tem um monte de lugar, tipo um quebra-cabeça que você tem que achar onde você entra, onde você vai sair, né? Porque tem gente que fica com essas dúvidas, né? O que é o labirinto? Então, o labirinto é uma estrutura que está dentro do nosso ouvido interno. Então, nós temos a parte mais externa do ouvido, a parte do meio, vamos dizer assim, e mais lá dentro nós temos uma estrutura que é chamada de labirinto. E dentro dessa estrutura, Fá, nós temos canaizinhos que tem líquido dentro. Então imagina que a gente tivesse assim um canalzinho, né? Uhum. Que fosse um na posição da frente para trás, um na posição na frente para trás no sentido da horizontal aqui, Sim. né? Horizontal não, na vertical aqui, outro na horizontal e o outro meio inclinado. Três canaizinhos desses de cada lado. Em cada ouvido tem um sistema desse. E dentro nós temos líquido. E esse líquido, quando você mexe a cabeça, ele circula por dentro desse canal. E dentro desse canal eu tenho pequenos sensores, franjinhas que são estimulados, que são, né, movimentados com essa movimentação. Então, quando você faz o movimento da cabeça para lá e para cá, né, você vai movimentar esse líquido, ele vai passar a informação do ouvido para o seu cérebro, para uma região específica lá que está movimentando. Nesse sentido, quando você faz assim, ele também vai passar a informação para isso e assim por diante. Só que o nosso equilíbrio, o que é bem notório nas pessoas que falam que estão na labirintite, nossa, eu não consigo sair da cama para chegar no guarda-roupa, não consigo sair da cama para ir no banheiro, né? O nosso equilíbrio ele é formado por um conjunto de sensações que vem do labirinto da posição da cabeça, né? Que vai vir também do nosso corpo inteiro relacionado ao que de alguma forma vai ser passado de sensações dos músculos, dos ossos, das articulações, para mostrar, né, o que está, né, de posição no nosso corpo e que vai ser avaliado por uma outra estrutura do cérebro. E tudo isso, de alguma forma, junto para criar o que é o seu equilíbrio. Agora,
o labirinto, ele tem uma necessidade, uma função de mostrar para o seu cérebro qual é a posição da sua cabeça. Cabeça. Se ela está mais para lá, para cá, para lá. E para isso ele tem uma ligação muito importante com os seus olhos. Então, eu não sei se o pessoal vai conseguir observar. Eu vou chegar mais próximo da câmera aí, mas observar. Vocês vão ver que eu vou tentar, vou virar minha cabeça para cá e vou fazer a movimentação da cabeça até para o outro lado. Vocês vão perceber que os meus olhos não vai fazer isso daqui, ó, continuamente. Ele vai fazer isso picado. Então, vamos ver se vocês conseguem observar isso aí na live, ó. Fica prestando atenção dos meus olhos. Deu para perceber, Fá? Deu mesmo. Então, os olhos eles não fazem isso de uma forma automática, eles têm um reflexo. Porque o labirinto está informando, ó, a sua cabeça tá virando daqui para cá. Então não tem como minha cabeça está para cá e meu olho está para o outro lado. Por que que eu vou estar olhando para o outro lado se minha cabeça está olhando para lá? Então existe esse reflexo, né? Essa ligação entre, ó, os seus olhos têm que estar olhando teoricamente para onde a sua cabeça está olhando. Ah, olhando. Agora, imagine esses canaizinhos com alteração de sensibilidade, ou seja, inflamados ou muito sensíveis. Só de você movimentar um pouquinho a cabeça e esse líquido se movimentar um pouco, parece que você está dando 30 voltas no mundo. É. Então aí você vai perceber até uma coisa que a gente chama, né, nas pessoas que estão em crise de labirintite, que é o nistagmo, que é quando os olhos ficam movimentando para lá e para cá, dependendo, né, de como está o nível da sua labirintite. Mas Na verdade, né? tentando gerar um equilíbrio. Até eu fico uma dica aí para quem está, né, passa por algum tipo de crise de labirintite, tentar focar os seus olhos em algum ponto fixo, para você conseguir manter melhor o seu equilíbrio. Tal como a bailarina faz. Você já foi bailarina, Fá? Não, Não? não Ba- mesmo. Porque bailarina fica dando aqueles rodopios, não fica? Fica Você imagina se ela ficar rodando tudo isso e esse líquido olhando, é. rodando? Então, se vocês perceberem, vocês vão perceber que o corpo dela gira. Eu não sou bailarina, tá? Não tem como eu fazer aqui. Mas o corpo dela gira, depois ela faz um giro olhando sempre para o mesmo ponto, para evitar que esse giro fique durante muito tempo. Então, na crise de labirintite, né, na tontura normal, assim, você tem isso de uma forma bem exacerbada. Quem que está falando aqui? Luciano falou que tá mais pro gaúcho. Eu sou filho de gaúcho, tá mais pra isso. É verdade. As pessoas acabam sentindo isso de uma forma muito mais intensa. E a tontura, ela pode ter várias causas, né? Ela pode ter uma causa desde uma pressão baixa, né, que é uma hipotensão, você tem uma tontura e desmaiar. Ela pode ter uma causa, por exemplo, como uma crise de hipoglicemia, né, que é baixar o açúcar do sangue de uma forma significativa e você ter algum problema, principalmente na região do nervo vago, nos órgãos que fazem contato com o nervo importante, o vagal nosso, a parte principalmente de estômago. Então é muito comum pessoas que estão com algum problema de estômago desmaiarem, né? Dar aquela tontura. Então, quer dizer, uma falta de energia, tudo isso. Então, agora, a labirintite, ela já tem uma característica bem assim, de tontura prolongada, sabe? Você fica mais tempo com essa dificuldade. Aí você pode possivelmente suspeitar de uma questão de Não, labirintite. gente. Entendi. Deixa eu cumprimentar o doutor Bruno Landim, que acabou de entrar aqui. Doutor Bruno, eu não o conheço pessoalmente, mas eu vi uma palestra dele num congresso da Sociedade Brasileira de Odontologia Integrativa. Doutor Bruno é show aí. Legal, seja bem-vindo. Lisana, nossa amiga. Então vamos lá. Vamos lá. Aí, Fábio, existe uma série de situações que são também causas não emocionais. Vamos colocar aqui para separar um pouquinho, né, essas situações. Então, as causas não emocionais que a gente mais claramente observa estão sempre ligadas, por exemplo, ao consumo de álcool excessivo, não preciso nem falar, né? Quem está chapado Vai ter mais que convive, vai ter mais que tontura, não tenha dúvida, né? Existe aí uma correlação, isso tudo da medicina clássica que traz,
né, com alto consumo de café, que é estimulante, que isso poderia alterar, altas taxas de gordura no sangue, aí vem por questão de microcirculação, né? É Sim. como se você estivesse atrapalhando isso, aquela questão do colesterol e tudo isso. Falam em idade, quanto mais velho, mais possibilidade de ter, né, em relação a isso. Eu não gosto muito dessa relação, porque se fosse assim, eu estava perdido, né? Porque não vão ter tudo depois de velho, e eu Dá, acho que né? não pode ser assim. Dá para explicar tudo. Problema, é, problemas especificamente no ouvido, tipo infecções, né? Traumas diretamente na questão do ouvido, aí é uma questão óbvia, né? A Local pessoa mesmo, vai né? lá e não tem cuidados maiores em relação ao ouvido. Eu não estou falando aquele vento frio que abre da janela, tá, Fá? Esse vento frio não vai, Não não causa vai dar, labirintite. não causa labirintite. Ai, fecha a janela que vai dar vento frio e eu vou pegar a labirintite. Vai dar infecção de ouvido, né? Não é isso. Mas questões, por exemplo, de hipertensão arterial também poderia gerar. Medicamentos, Fá. Um monte de medicamento pode interferir no labirinto, desde anticoncepcional, tá? Mas principalmente aqueles que estão relacionados ao sistema de captação da sensação que o labirinto vai passar para o cérebro. Então, Eu ia antidepressivos, falar, os antidepressivos. an- ansiolíticos, remédios para aumentar a questão da diurética, né? O famoso Lasix ali, a Uhum. furosemida. Quer dizer, essas medicações também podem fazer. Mas nós não vamos falar sobre isso hoje. O que a gente quer colocar é uma ligação direta com a questão dos conflitos emocionais, né? Como que esses conflitos emocionais podem interferir nesse processo. A medicina clássica, olha só como é bacana isso, né? Ela fala assim: o mesmo lugar aonde você recebe a informação no cérebro do labirinto passando para o cérebro a informação de como está o equilíbrio da cabeça, esse local quimicamente também é alterado quando a pessoa tem muito estresse, muita ansiedade, né? Muitas situações que podem de alguma forma criar uma alteração por aquilo que ela está percebendo. Fala, nossa, que lindo, parabéns, né? Então, me Quem parece que já. é. já A parte ao qual eu trago, a parte ao qual eu trago, ela é um pouquinho mais, é um pouquinho diferente da parte técnica e eu não vou explicar isso aqui, tá bom? Não é uma aula para o pessoal que quer aprender especificamente sobre isso, mas eu quero trazer o tipo de conflito. Como vocês perceberam, eu falei muito de questões do ouvido e da visão. Quer dizer, sim. aquilo que eu escuto ou aquilo que eu vejo que pode ter a seguinte relação, Fá. Os conflitos relacionados à labirintite estão relacionados a conflitos onde a pessoa vê ou escuta algo que parece que ela caiu, que ela perdeu o chão, uma Uhum. notícia desestabilizante. Então eu posso ver alguém cair literalmente, cair de tombar, bruf, cair, ou eu imaginar uma queda brusca de nível de sociedade, de condições, de saúde, de algo nesse sentido, né? Ou receber uma notícia que não me é agradável, né? Porque aí entra pela questão do ouvido para essa Do questão. ouvido. Então, tá muito relacionado a isso, né? É uma pessoa que vê ou ouve, né, alguém caindo ou uma notícia que tira o seu som. Sabe aquela pessoa que chega para você e ela fala dessa maneira: Nossa, eu recebi uma notícia hoje que eu perdi meu chão. Nossa, Uhum. eu sentei na cadeira naquele momento, né? Eu caí. Literalmente eu caí com aquela notícia. Então, como sempre a gente fala que os conflitos emocionais da linha da reprogramação não estão relacionados só à sua percepção em si, né? Não é uma questão só psicológica, é algo que afeta você biologicamente na sua vida primitiva. De repente você escuta algo ou vê algo que é tão importante, tão forte, que você sente o seu chão se abrir. Nossa, abriu o chão na minha frente, eu caí. Nesse momento eu começo a ter alteração, tá? Eu começo a ter alteração. Se o seu corpo perceber assim,
Sim. nessa região e eu vou entrar com uma série de sintomas, que vai desde essa tontura prolongada, eu posso ter zumbido, posso ter diminuição da audição, né? E aí, logicamente, como alguém já colocou aqui, náusea, Nossa, vômito, estômago, porque é. o centro de controle no cérebro ali, que controla essa parte, está muito próximo também, né? E aí a pessoa vira do avesso, literalmente, né? Ela tem essa sensação, né, de cair mesmo, como se tivesse, né, despencado, né, na vida. Isso aí. Eu vou cumprimentar a doutora Ana, que entrou aqui também. Amanhã nós temos uma live com a doutora Ana. Essa Show semana de estamos bola, cheios de compromissos aqui. show de bola. Então o paciente que vem com isso, Fábio, ele vem com essa, a gente vai buscar essa história, com tudo aquilo que se faz como qualquer queixa que a gente vai atrás, né? Quando começou isso, né? A Uhum. partir de que momento que aconteceu nesse processo? Porque aí entra aquilo que eu estava falando para você, né? Nossa, eu percebi que toda vez que eu fico assim, nervosa, Uhum. ansiosa, tal, tal, nossa, aí para eu entrar nessas crises ou eu ficar tonta ou eu desenvolver uma labirintite, é muito mais fácil. Mesmo que eu esteja tomando o mesmo nível de medicação, mesmo que eu tenha a mesma conduta alimentar, mesmo que não tenha me acontecido nenhuma queda, nenhuma pancada, nenhuma infecção de ouvido direto naquele local, né, que pudesse justificar essa alteração. E aí ela traz esse tipo de queixa. Só que eu preciso buscar a origem desse processo, É isso que eu ia né? perguntar. Qual foi a primeira vez, né? Qual foi a primeira vez, qual a sua estação e o que, que acontece hoje que possa estar de alguma forma semelhante a esse momento que aconteceu. E aí nós temos técnicas para poder fazer isso dentro da reprogramação, né? Desde poder guiar o paciente até esse processo, até usar o próprio corpo para entender, por exemplo, se isso aconteceu em uma certa fase da vida, né? Eu consigo ajudar o paciente a chegar mais próximo daquilo que seria o momento de origem. E aí eu vou Entendi. dar um exemplo para você de como isso é impactante. Acho que foi até você que me colocou esses dias sobre pergunta de mães falando que crianças que vomitam no carro, não foi Foi, você? foi, sim. É a famosa cinetose, né? Então, teoricamente, se fala que no começo a criança não tem esse discernimento todo apurado, porque está em desenvolvimento neurológico, de quando ela está dentro de um carro, o carro está se movimentando, mas a pessoa está parada, né? Ela está ligada ali com a E- questão ali, né, naquele local. E aí, quando o carro movimenta, o líquido movimenta, mas a pessoa está parada. Então teria um pouco de dificuldade, né, em relação a isso. Mas não é toda criança que sofre com isso. Não é toda criança É, que vai ter esse tipo de sintoma, né? E aí olha só esse caso que interessante, né? Uma criança que começou a apresentar sintomas de irritabilidade e depois vômitos, né? Sem justificativa prévia. E aí, com o tempo, né, os pais perceberam que isso acontecia muito quando a criança estava fazendo movimentos. Movimentos tipo assim, fazia uma viagenzinha curta ou mais longa, ela tinha isso. Andava de bicicleta, ela tinha isso, tudo. Mas isso não era o tempo inteiro. Tinha dias e dias e dias que os pais iam levar a criança para o colégio e a criança não tinha nada. Mas aí, de repente, tinha um dia que ele levava a criança para o colégio e a criança vomitava. Né? uhum. Tinha dias que andava com a bicicleta, com a criança na garupinha lá e não tinha nada. Mas tinha dias que levava e que tinha. Mas da onde vem isso? Por que, que hora tá bom, hora não tá, hora tá bom, hora não tá? E aí, nesse processo de investigação, nós chegamos até outras características, que a criança, quando estava extremamente ansiosa e com movimento, era um gatilho que estimulava esse processo. Bem, aí fomos buscar a história. Né? E na história dessa criança, para vocês terem uma ideia, quem está acompanhando aqui, a história dessa criança foi o seguinte: a mãe dela, durante o processo de gestação, e aí a gente faz isso através das técnicas, né, que possibilita a reprogramação,
eu percebi lá que esse conflito emocional vinha na época da intragestacional, quando essa criança estava dentro da barriguinha da mamãe. A mãe dela estava passando por um processo, né, muito complexo ali na gestação e teve um sangramento. Ficou extremamente ansiosa, porque vou perder a criança. E o obstetra era de uma outra cidade. Então ela tinha que montar no carro, viajar, balançar com toda aquela ansiedade, estou perdendo, o que, que vai acontecer, o que, que não vai, para poder fazer isso. Olha Quando só. a gente chega nesse contexto, e aí começa a se colocar em prática com os pais, ó, não deixe juntar os dois gatilhos. Primeiro, vamos trazer para a consciência aquilo que é o fato inicial. Não deixe juntar os dois gatilhos. Vai fazer uma viagem, percebe que está muito ansiosa por alguma coisa, com o movimento, isso pode gerar. Só que o fato de você trazer isso para a consciência e começar a observar no dia a dia e controlar um pouco isso, aí a criança já não Tende a teve diminuir. mais esse tipo de não teve mais esse tipo de reação. Deixa eu ver aqui que o Lu perguntou alguma coisa, né? Foi. Deixa eu ver aqui. Na medicina tradicional chinesa, o meridiano dos rins termina no ouvido e nele nasce o Qi. Usamos muito ele para causa de coerência com as leis biológicas, Alexandre. Muito bem, Lu. O rim vai estar muito ligado com o conflito de medo para a gente também, Fá. Então, logicamente que essa mãe passou, sim, medo, Medo, claro, né? de perder, Não né? tenha dúvida. Sempre vai estar essa relação, né, do que a gente pode. Aqui nós vamos estar falando de situações que são com visões de pontos diferentes, mas olhando para a mesma coisa. Por final, né, todo mundo acaba fazendo Certo. isso. Mas o legal é a gente trazer essa possibilidade do quanto outras possibilidades, outras situações estão interligadas dentro desse processo, né? Sim. Então esse foi um caso muito interessante. E o outro que eu lembro, bem claro assim, foi uma paciente que eu atendi, cuja ela viu a mãe cair na frente dela. A mãe caiu, mas não só caiu e quebrou o fêmur, que é muito comum dos mais velhos, né? Era uma senhora de idade. A partir daí, Fá, essa mulher teve uma decadência muito grande na sua qualidade de saúde, a mãe dela. Então, Complicado. além dela ver a mãe cair fazendo isso, né, a mãe degringolou. Dali ela já não foi mais a mesma. A partir dali ela começou a ter episódios, né, mais recorrentes de labirintite. E aí quando ela, né, logicamente que toma consciência desse processo e faz uma avaliação, né, uma mudança de percepção com isso, ela começa a se sentir muito melhor em relação a essas crises. E mesmo que em algum momento ela ainda tenha uma sensação incômoda, isso passa de forma muito mais rápida porque ela aprende a lidar com esse processo e não tem tanto desconforto como estava acontecendo. Entendi. Deixa eu ver. Uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Sim. Aí toda vez que eu clico aqui na tela, a tela Eu também, dá uma mexidinha aqui, deixa eu dá ver uma aqui. mexida aqui, eu fico com medo de desligar aqui. Né? Não tá abrindo, eu vou tentar abrir depois aqui enquanto você vai falando e te falo da pergunta. Ah, não, tranquilo. Deixa eu pegar aqui. Ai, caiu aqui. Então é isso, Fá. A gente pode, né, mais uma vez, começar a associar esses eventos, esses contextos e talvez até mesmo trilhos, né, que a gente chama, de situações onde faz lembrar daquele acontecimento de forma específica, para que as pessoas comecem a entender e tomar consciência para isso. E aí o seu corpo não tem mais que reagir da mesma forma a partir daí. Né? Agora, é um trabalho de consciência, onde você vai, de autoconhecimento, né? E isso é o que sempre a gente coloca aqui, né? De autoconhecimento para conseguir entender como o seu corpo reage a essas situações que a gente passa, principalmente de forma impactante, de forma inesperada, né? E que pode ter uma série de reações no nosso corpo. Tem uma pergunta aqui da Carol, é isso? Carol, E de que forma a reprogramação biológica trata isso? Carol,
Então, a reprogramação biológica, a primeira coisa que a gente tem de intenção dentro da abordagem com o paciente é trazer para a consciência aquilo que ela não sabe. Porque enquanto ela está na inconsciência, o corpo vai responder da forma que ele sabe, como ele foi programado, né, durante esses milhares de anos de processo de evolução para reagir quando você passa por alguma coisa que acontece com você. Então, quando você toma consciência disso, você já não tem a obrigação de ter a mesma resposta. Segundo a partir do momento que você entendeu isso, se for necessário ações, tanto para você mudar a percepção do que aconteceu com você, né? Aquilo que fez você reagir de uma forma inesperada, né? Do seu corpo, a sua parte primitiva do cérebro reagir, se você tiver que tomar ação para começar a mudar essas percepções, agora você vai tomar atitudes para isso. Às vezes você está num ambiente, você tem situações mal resolvidas e que você fica arrastando literalmente com a barriga. Enquanto isso estiver acontecendo e o seu corpo tiver a percepção da mesma forma, ele vai continuar reagindo da mesma maneira. Né? Então, agora, eu posso mudar de ambiente, né? Vamos dizer assim, eu tomar ações para mudar aquilo que está acontecendo, ou eu posso mudar a minha sensação com aquilo que está acontecendo. E a partir daí, o seu corpo já não tem a obrigação de ter o mesmo tipo de resposta. E isso vai acontecer com uma série de patologias que a gente chama doença, né? Mas que na verdade são respostas do corpo e em algumas são mais intensas, com necessidade de urgência e emergência, e outras não. Aquela labirintite, você percebe que o tratamento de uma forma geral para a labirintite é medicamentoso para sedar o seu cérebro da sensação que ele recebe do labirinto, até que o próprio corpo entre no processo de autocura para poder se estabilizar para isso. Eu estou vendo aqui que entrou, não sei se é o osteopata que atende com vocês aí. É, É? a gente chama ele de Carlos Eduardo. Então, e a osteopatia, por exemplo, pode trabalhar na questão principalmente craniana, dos ossos cranianos nisso, e também a fisioterapia, como a osteopatia, tem manobras que, em alguns casos, principalmente quando acontece quedas, a pessoa cair literalmente, bater a cabeça, algum trauma nesse sentido, existem pequenos cristalzinhos que estão localizados lá dentro do aparato auditivo, né, da questão do labirinto, que podem se soltar. E aí imagina, naquele canalzinho que eu falei, um cristalzinho passeando aqui, estimulando tudo isso, O tempo todo, ele né? vai estimular mais ainda. Então tem manobras de recolocação, né, disso. Tem uma manobra meio brusca, que chama Dix-Hallpipe. É que você tem que jogar o paciente na maca, parece que você está tombando ele na maca. Mas que é muito legal, tem uma série de avaliações que são feitas no sistema labiríntico. Depois aí o osteo aí pode falar mais aí com o pessoal. Podemos falar um Mas dia sobre a osteopatia, né, com a labirintite. Bem legal. sim, sim. E também pode, né, pode ajudar nesse contexto, principalmente, né, trabalhando com a recolocação ou as movimentações que facilitam com que isso se restabeleça, né? Mas eu falo isso porque eu sou fisioterapeuta e também trabalhei um bom tempo, né, utilizando dessas A técnicas para osteopatia, poder fazer né? isso. Mas hoje eu estou mais, né, ligado a esses conflitos por uma série de situações e tá tudo bem, tudo pode ser utilizado, né, Fá? Claro, Tudo pode ser utilizado tem nenhum conhecimento descartado, né? não. Tudo tá somando aí. Na hora que você está em crise, né, às vezes o sintoma é tão forte, tão incômodo, que a pessoa vai buscar aquilo que pode Sim, auxiliá-la a ter um sintoma mais equilibrado. No caso da reprogramação biológica, a gente não trabalha tanto especificamente na crise, né? Porque às certo. vezes a pessoa não consegue nem chegar no consultório. Ela está ali, né, tão Condições de atenção, né? então ela fica lá. Mas trabalhando nesses processos de evitar as repetições, as recidivas, né? Claro. Desde que não aconteça nenhum tipo daquelas outras causas que sejam realmente químicas, né? Claras para isso, ou de traumas específicos na região, para que a pessoa Local ali, né? também pare de ter esse tipo de alteração. Mas até Fechou, Fá? quando a gente ouve a pessoa relatando, ela sempre fala isso, né? Ah, eu tenho labirintite. Sim, Se eu ficar nervosa. Então, assim, o próprio paciente consegue perceber que existem gatilhos. Talvez não identifique sim, quais, né?
Mas a sim. pessoa sempre relata isso. Nossa, se eu ficar nervosa, se eu ficar ansiosa, ou se eu dormir mal, eu tenho labirintite. Então, Isso é bem comum, né? muito comum. Algumas situações fazem com que essas pessoas, para você ter uma ideia que você falou, de dormir mal. Na linha que eu trabalho, quase 80% das releituras, ou seja, os gatilhos que podem fazer você relembrar e entrar dentro de uma crise novamente, estão relacionados aos sonhos. Olha só. Imagina, né? Você Eu lembro. sonha que está passando por aquele problema novamente, ou E por a, algo parecido. E aí, né? Como eu já falei, e vou falar aqui mais, né? Em outro momento oportuno, nosso cérebro não sabe a diferença entre o que é real e aquilo que não é real. E tem muito sonho que depende da intensidade, né? Que ele vem, ele faz você fazer xixi na cama, sim, né? Ele faz, parece real. ele faz você, o seu corpo, ter reações, né, maiores com isso tudo. Ai, vocês estão me ouvindo? E agora aqui, agora voltou. Estamos. Voltamos, Alguém tem voltamos. alguma Então, assim, pergunta, pessoal? sim, Pode ir deixa eu ver escrevendo aqui, aí, que a gente vai respondendo aí. o pessoal quiser perguntar alguma coisa. Se não, depois quem tem vergonha, manda no direct, É, isso aí. manda pra Fá, Tô vendo mais profissionais aqui do nosso time, ó. A psicóloga Elisana também, a Elisana, Mari, que tá aqui com a a gente, a Mari, Mari que nos a apresentou, Carla. a Carla, Simone, ó. Simoninha aí. Que legal. Sabe que a Não, Simone agora tá. tinha isso, essa questão de viajar na infância e passava mal. E eu acho que o Alex contou uma história que deu para entender, né, Simone? O que foi que aconteceu? Talvez, Acho talvez que tenha caído aí, né, a a ficha. gente ficou aqui. Mas é bem assim, né? A gente escutando as histórias dos outros, porque eu sempre dou muito valor na questão da individualidade, né? Qual é a sua história, né? O que acontece com você. Mas elas podem ser similares, né? Elas podem Sim, ter características parecidas e quantas gestações não foram complexas, né? São nove é, meses de vida, né? foi o Não caso tem como aí. você passar limpo disso, né? É, isso aí. Então, algumas das reações depois podem vir também a respeito disso. Ah, e até falando assim, ó, tanto na fase de cura, tanto na fase onde você está no conflito, quanto na fase de reparação, que a gente chama, que é onde inflama realmente o labirinto, você pode ter a sensação, principalmente da vertigem, né, da tontura, desses processos. Então, é lógico que na fase de cura vai ser menos intenso, né? Sim. Mas nos dois processos você vai ter esse tipo de, de sensação incômoda, né? Sendo mais Bom intenso quando mesmo, você né? está ali. É. Aí depois você vai, né, abrindo esse tipo de processo. Deixa eu ver o que o Lu comentou aqui. Vixe, apertei e foi lá para cima. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Nossa, toda vez que eu vou para cima ele vai abrindo 500 aqui. Vasodilatação tem uma importância na reprogramação, tem muita importância nesse tema, apesar que abrimos um leque. Não tenha dúvida. Aí entra todos os processos de constrição, né, dos vasos que estão relacionados à irrigação desse local, né? Mas aí são outros tipos de conflitos, né? Então, mas vão estar relacionados a essa região. A Mas região assim, também. é, tem muita, tem muita coisa que a gente pode tirar desses eventos e percebendo aquilo que eu te falei, Fá. Olha como a medicina fala. A medicina chama isso, por exemplo, de vertigem fóbica. A vertigem que está relacionada às emoções, né? Só que a explicação que ela dá é aquela que eu te falei. Quimicamente, naquele local do cérebro onde recebe a informação do labirinto, se comporta exatamente como uma pessoa que está em fase de estresse ou de ansiedade significativa. Tá bom, aí eu pergunto, e qual é a causa da ansiedade? Sim. E qual é a causa do estresse, né? E o Que que foi. levou o seu cérebro a fazer isso? Eu não estou negando que você possa aliviar os seus sintomas, né? Mas aliviar os seus sintomas e continuar com a mesma história, talvez
talvez, não vá resolver o problema. Certo. Aqueles que resolveram, tá muito bem, tiveram uma vez ou Melhor. outra lá, o Que bom. labirintite, parabéns, segue a vida, vamos embora. Mas Mas tem é gente muito que acaba raro, né? tendo. É, Ouvir. é. Principalmente quando as medicações tomadas, administradas, estão relacionadas àquilo que a gente falou, né? A ansiedade, depressão, crises convulsivas, né? Então aí isso tem um efeito mais dependente da química dentro desse processo e aí assim você vai para amenizar o sintoma e não para resolver a causa. Mas às vezes é preciso, tá tudo bem, né? Quem está ali num estado pior vai precisar passar Sim, por alguma claro. coisa Uma crise, né? nesse contexto. Fechou, Fala? E deixa eu ver o que a Grazi comentou aqui. Sim, eu estou sem olhar aqui. Não, repete aí, Fá. Ó, a Grazi comentou que a confusão mental também colabora muito para desencadear uma crise. Sim, sim. Mas aí que entra assim, ó, o que é essa confusão mental? Tem, até tem muitos testes que são feitos para quem tem crise convulsiva que fazem muita estimulação visual, né? Uhum. Então, tem aquele negócio da luz estroboscópica e se fala também dentro da medicina, quando você está num local com muita informação ao mesmo tempo, que aí entra a confusão mental, né? Só que eu não acredito que isso venha sozinho se não tiver uma sensação da qual eu estava falando. Se a emoção não Uhum. foi essa, nossa, né? Perdi meu chão agora, né? Tô É, senão caindo, todo né? mundo que entrasse falada tava tonto também, né? Então, assim, você vai no supermercado, por exemplo, né? Tem luz para qualquer lugar, aquele som lá, Uhum. e um monte de cores, e um monte disso. Bem, tá, mas e o que que isso tem a ver com algum tipo de um momento? E aqui nós estamos falando até com um momento que você possa ter passado medo, né? Você ter passado por alguma coisa que faça esse tipo de reação para você. Ah, nossa, eu lembro quando eu estava lá no meio de um monte de gente, num tal lugar. O meu Uhum. namoradinho chegou e falou: Não quero mais você, você não presta, você é feia, sei lá, lá. E estava com todo esse tipo de estímulo. Ah, então aí nós temos um gatilho. Nós temos Entendi. um trilho, né? Que pode o seu cérebro naquele momento relembrar isso. Mas você vai ter que ter passado de alguma forma por essa característica para poder reagir de uma forma tão intensa, né? Ou tão intensa assim, ou tão incômoda de sintomas como acontece com a labirintite. Então, se não, é o que você falou, a todo momento você teria. E até mesmo depois, se você aprende a lidar com isso, que é um processo terapêutico. Você Sim. pensar assim, eu vou para um lugar onde, a primeira vez que eu fui numa boate, nossa, aquela música estava insuportável, tinha aquela luz demais, você fica incomodado. Mas isso não faz você ter um problema. Com o Certo. tempo, se você continua repetindo aquilo Você lá, aprende a fazer, você, né? você está lá, beleza, você está tranquilo, você entra lá, não te incomoda mais. Agora, se você passa por um problema lá dentro, né, Aí sim. aí a marca é diferente. Aí você pode, toda vez que voltar, pum, você Uhum. desencadear algum tipo de reação. Aqui a gente está falando da labirintite, né? Mas poderia ser algum outro tipo de Outra reação. coisa. Mas para isso a gente tem que sentar junto com o paciente, avaliar o histórico dele, o que significa, os momentos que aconteceram, né, detalhar, buscar no corpo indicações, né, que possam nos ajudar para esse processo e depois usar da técnica ou da ferramenta terapêutica necessária para mudar a percepção ou para indicar ações que poderiam ajudar a pessoa a não ter mais esse tipo de reação ou minimizar, né? Aí entra a parte do paciente, de receber a informação, né? Ter a sua autorresponsabilidade e depois colocar em prática aquilo que for necessário para que É um ela se sinta realmente melhor. trabalho de educação mesmo, né? Para consigo. Sem dúvida, Você se sem conhece, se dúvida. entende, né? Vai conseguir Sim, controlar. ainda hoje eu escutando o Lair Ribeiro e ele falando muito sobre esse processo, que a gente basicamente não cura nada, a gente ajuda o corpo, estimula o corpo a entrar nesse processo que ele mesmo faz. É ele que Ele repara. que faz é ele que repara, né? Curar a gente não cura nada. A gente às vezes dá uma ajuda, Hum? né, que está sendo necessária naquele momento para que ele possa fazer esse processo e se estabilizar, né?
Então, o resto é com o próprio corpo do paciente e com o próprio paciente. Você vai lá, faz seu procedimento, seja qual for, né, na boca e o paciente não colabora. Sim, Ou até mesmo na parte dentária, outro dia a gente faz uma live sobre isso, né, Vá? sim. Mas até mesmo na parte dentária com as emoções, ainda continua com esse processo influenciando lá. Obviamente que o corpo vai continuar reagindo com tudo isso. Isso aí. Fechou, Fá? É isso, perguntei todas as perguntas da caixinha. Não sei se alguém tem mais Muito alguma bem. coisa. Vi o Dr. Nelson entrar aí. Dr. Nelson Sabadin foi o obstetra da Simone, ele que trouxe o Bentinho pra gente. Oh, que legal, que legal. Aquela fofura, né? É, o Bento abençoado, como eu digo. Bento abençoado. Então, Fá, lembrando que existe a possibilidade hoje, pelo modelo atual que está acontecendo, relacionado principalmente ao Covid, né, de fazer parte desse atendimento via online, Uhum. né? Porque grande parte daquilo que a gente falou aqui a gente pode chegar através de né, de um atendimento online. E quando, né, possível, a gente sempre agenda. Se eu não me engano, esse final de semana está com a possibilidade de fazer a agenda para esse final de Sábado, né? semana, tá? Próximo É, sábado. próximo sábado. A gente faz também o atendimento presencial, resguardando todas as precauções, né, condizentes ao momento, né, um atendimento individualizado, com distanciamento, com as proteções necessárias, né, respeitando tudo aquilo que está sendo colocado, mas a vida não pode parar, né? Pelo A gente contrário, tem que né? Precisa cuidar muito bem do restante para dar tudo certo. sim, sim, principalmente quando a gente está falando, né, nessas adaptações que todo mundo está tendo que fazer aqui de Exato. alguma forma, né, para conseguir achar os seus modelos de continuidade do que está acontecendo. Tem momentos que, se você ficar tentando tampar o sol com a peneira, a coisa não anda realmente. Não adianta você só estar fechado dentro de uma caixa se essa caixa está um inferno lá dentro, né? Então, Exato. isso vai também causar reações que são tão quão importantes ao modelo que está sendo colocado aí por essa questão atual. Então, respeitando, né, tudo aquilo que é necessário, né, a clínica plena, e eu estou sempre à disposição para fazer isso da maneira que o paciente se sentir mais confortável, mais confiante, mas mesmo assim respeitando todos os critérios. Isso aí. Então, se alguém precisar de alguma coisa, ficou com alguma dúvida, nos mande mensagem. Provavelmente a agenda do Dr. fecha para esse sábado, né? Aí nós teremos Sim, atendimento presencial. Ou se alguém preferir o atendimento online nesse momento também é possível, né, doutor? Só nos sim, mandar aqui. sem nenhum problema. É só agendar, a gente marca um horário aí para fazer isso, tal qual a gente está fazendo aqui, de uma forma descontraída, tranquila, mas Fácil. bem focada, né? Bem focada no que é necessário. Aí, Certinho, Fá? isso aí, gratidão, Alex, pela tua disponibilidade de sempre. É, Imagina. com certeza eu aprendo mais a cada semana. A gente aprende muito fazendo essa live também. E eu tenho sentido que os pacientes têm gostado muito, sabe? Essa semana nos Legal. mandam perguntas e comentam. Então, eu acho que o objetivo da gente se aproximar e mostrar um pouquinho do nosso trabalho tem se cumprido muito bem aí. Sim, e com aquilo que eu falei no começo dessa live, Fá, a gente só vai começar a entender o quanto isso é importante se a gente começar a conhecer, né? Quanto isso funciona realmente no nosso corpo, se a gente começar a conhecer, né? Isso que eu estou falando não é novidade há muito tempo. Só não é tão comum você se escutar isso, mas tem muito e muita gente, né, fazendo esse vínculo, só que ele era colocado de uma forma muito assim, é o estresse, Muito. entendeu? É uma ansiedade. A ansiedade causa problema. O estresse, ué, se você colocar na lista de qualquer patologia, o estresse vai estar lá. Sim. Que estresse? Que Uhum. situação? Que situação fez aqui reagir? Que Para situação você. fez é, o estômago, a pele, o intestino, os ossos, a visão, o nariz? Cada um tem a sua função específica, tem a sua necessidade específica. Agora, o estresse vai estar presente sempre na nossa vida. Sem dúvida.
É até saudável, né? Como a gente faz a gente evoluir de alguma maneira, né? Agora, como a gente vai reagir a isso? Que maneira a gente vai conseguir fazer essas conexões e ver o quanto realmente ele está atrapalhando e ainda nos atrapalhando em coisas que talvez já era para ter resolvido, aí é uma outra história. Agora, o nosso corpo está aqui só para nos auxiliar, a tentar, da maneira que ele sabe, nos ajudar com todo esse processo. Quanto mais a gente agora começar a ajudá-lo também, melhor fica a situação, né? Sem dúvida. Ó, o pessoal falando que é fã aí, Alex. Ai, deixa eu ver aqui, não tô, tá tudo lá para Mari. baixo aqui. A Mari, a Mari, puta, é uma querida, eu preciso marcar com ela uma massagem para mim, um barras para mim, eu preciso marcar alguma coisa para eu fazer aí, porque quando eu vou e não dá tempo. É verdade. Quando vem uma correria, né? É verdade, eu preciso pegar um dia só para ser tratado. Passo em você, passo na Mari. Fica o convite, né, Mari? Quando quiser, é só marcar. É verdade, querida. Mais uma excelente semana para você. Mais Obrigada. lives de aniversário, viu? Ah, é isso aí. Muitas, que venham muitas, E né? deixa um grande abraço para toda a equipe aí, para sua Pode deixar. família. E semana que vem, sem falta, Nos estaremos vemos juntos sábado e novamente. na próxima quarta Ah, é estamos aqui. verdade, isso, é. Não, mas em relação à live semana que vem, a gente solta aí algumas possibilidades de tema, né, para ver como é que o pessoal está antenado e leva aí essa informação, que a gente chama de informação ou conhecimento a serviço da vida. Isso aí. Gratidão a todos aí que participaram. A gente espera ter colaborado, né, um pouquinho, acendido uma lampadinha aí para pensar. E Sim, qualquer coisa a gente fica à disposição, né, para poder responder perguntas depois e tudo, tá bom? é verdade. Sempre à Obrigada pelos disposição. parabéns de todos aí me mandando parabéns. Até mais. Boa noite.